Inclusão social. Boa tarde, Gabriel, e a todos os ouvintes da Liberdade AM. Hoje é dia 13 de maio. E você sabe o que é comemorado nessa data, Gabriel? Pois é, estamos falando do dia do ano de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. E é justamente para lembrar os 125 anos da assinatura desta lei que o inclusãosocial.com, o portal de notícias do terceiro setor em Sergipe, traz uma abordagem sobre a escravidão no Brasil e a discussão do tema na sociedade moderna, ou seja, a avaliação dos resquícios da política escravocrata no Brasil nos dias atuais. Para tanto, estive na última sexta-feira participando de uma excursão escolar à Serra da Barriga, no município de União dos Palmares, região agreste do estado de Alagoas. No local, existiu entre os séculos XVI e XVII a maior comunidade de refugiados do sistema escravocrata das Américas, o chamado Quilombo dos Palmares, que durante o seu auge abrigou cerca de 20 mil escravos negros e índios fugitivos. O local representa em todo o mundo o maior símbolo da resistência à escravidão, principalmente pelo extenso tempo em que sobreviveu, contrariando o sistema político-econômico da época do Império. Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo, é considerado um herói nacional, pois resistiu às investidas da coroa até o último momento de uma guerra financiada para aniquilar não somente os Palmares, mas todo e qualquer pensamento revolucionário dos escravos que ainda viviam sob a submissão dos seus senhores. O Quilombo dos Palmares foi extinto a partir de uma guerra que durou meses, por volta de 1695. Porém, a Lei Áurea somente foi assinada quase 200 anos depois, no dia 13 de maio de 1888, assim como já enfatizamos. Para uma abordagem mais precisa sobre o processo de escravidão no Brasil e a consequente abolição, é imprescindível estudar a contribuição histórica e revolucionária do Quilombo dos Palmares. E é justamente por causa disso que fomos à Serra da Barriga em uma data que antecipa os 125 anos da assinatura da Lei Áurea. O clima e monumentos históricos do local, assim como as conversas com os guias turísticos e especialistas da cultura brasileira que trabalham em União dos Palmares, nos remete aos anos em que Zumbi reinava, fazendo de Palmares a colônia africana mais bem-sucedida no Brasil. Durante a visita, eu entrevistei a professora mestra em Educação Brasileira, a Márcia Suzana Gonçalves Lima, que atualmente coordena o Núcleo de Identidade Étnica Racial de União dos Palmares. Durante nossa conversa, a educadora fala sobre a Lei Áurea, abordando um pensamento mais crítico em relação à data e pontuando a importância da educação de jovens no sentido de caracterizar os resquícios da escravidão no Brasil e combatê-los de forma mais eficiente. Segundo a coordenadora, apesar de o Brasil ter abolido o modelo social escravista há 125 anos, ainda é notória a vigência de uma sociedade excludente e desigual. Historicamente, durante muito tempo, a gente aprendeu o 13 de maio como dia da abolição da escravatura. Hoje a escola, ela trabalha o 13 de maio, percebe, tenta construir pedagogicamente como o 13 de maio, ele proporcionou abolição ou não. O 13 de maio, que tipo de escravidão a nossa população ela é submetida nos dias de hoje, para que a gente possa reviver de fato um 13 de maio, não com a assinatura de uma lei, mas com práticas e políticas que possibilitam a emancipação e a superação de todo tipo de escravidão. E a escola ela se destaca na percepção dessas relações discriminatórias e relações desiguais que ainda estão em nossa sociedade. Então, 13 de maio é um dia para ser lembrado, conhecido, mas como ponto de partida para lutas para a superação de todo tipo de escravidão que lamentavelmente ainda existe em nosso país. O que nós temos, e comprovadamente os dados estatísticos nos comprovam, que há uma desigualdade, que é muito mais clara quando se trata das populações negras, oriundas da população escravizada africana, e as populações indígenas. Então hoje nós não temos um modelo escravocrata, nós temos um modelo excludente, desigual na população brasileira. É isso que deixa claro que ainda há uma pseudo-escravidão no Brasil, porque o país ele tem também uma tradição hierarquizante com relação a padrões de comportamentos, padrões culturais, costumes, e a identidade negra, assim como a identidade indígena, ela, apesar da sua participação, ela é inferiorizada.
na produção desses elementos ao reconhecimento, mas a gente ainda tem muito que fazer para que haja valorização desses elementos relacionados tanto à identidade negra como à identidade indígena. Pois é, Gabriel, e essa foi a nossa participação de hoje no quadro inclusãosocial.com. E se você quer entrar em contato com a equipe do portal para deixar seu comentário, sua sugestão de pauta, é só fazer através do e-mail falecom@inclusãosocial.com ou então no telefone 9128 8277. 9128 8277. Eu sou Renato Nogueira para 930 AM. Inclusão Social, eu também faço parte.